A obra começa falando sobre a mais velha, misteriosa e sinistra família de alquimistas, os Persirade. Na busca da compreensão do universo, eles fizeram inúmeros experimentos químicos. Esses alquimistas malucos criaram inúmeros desastres bioquímicos em todos os lugares. Dragões que cuspiam veneno, monstros de 20 metros e até uns mosquitos que sugavam cérebro. Porém, por razões desconhecidas, 300 anos atrás, a família entrou em declínio. Porém, ele, o mais talentoso descendente da família, conhecido como Isao Persardi, também é considerado o maior alquimista do século. E ele jura que vai criar armas bioquímicas que iriam rivalizar os deuses e restaurar a glória da família. Ele abre os braços falando que nesse momento tá prestes a nascer a calamidade final. Algo que ele vem trabalhando nos últimos 400 dias. Ele fala pro Rato Sujo começar o processo, mas manter a área de purificação em 70%. O ratão, que se chama Cheese, responde para parar de chamar ele de Rato Sujo. Então avisa que os fluidos estão em 99% e a temperatura do corpo em 25 graus. Os sinais estavam estáveis. O Isao manda adicionar 52 gramas de sulfuro negro e ele obedece. Depois, 160 gramas de mercúrio branco e ele obedece. Continuando, ele pede 366 gramas de sal amarelo e o cara obedece. Porém, nesse momento, a estabilidade desce para 72%. Nisso, o Isao manda abrir o tanque, drenar todos os fluidos e despressurizar para preparar para a abertura. O rato desativa as medidas de segurança e avisa que o tanque de criação estava pronto. O símbolo roxo no negócio começa a brilhar. E o Isao tá feliz porque finalmente ele criou a mais perigosa arma química que o mundo poderia ver. Observando a imagem gloriosa da calamidade que ele tá prestes a criar. Ele abre os braços e diz que com uma forma terrível como essa, ela iria dar um passo à frente e começar a conquista do mundo. Porém, ele vê o pé, ele vê o coração e logo nota que o que nasceu não foi um monstro não. O Isao assustado pergunta que treco é esse. Ele fala que precisa ver de perto porque tem alguma coisa errada. O rato fala que é perigoso, porém ele se aproxima mandando ele ficar quieto. Em frente à menina, ele tá achando isso esquisito. Talvez fosse um tipo de técnica mímica onde a calamidade se disfarça como uma mulher. Isso explicaria essas duas bolas gigantes que com certeza são sacos de guardar a energia necessária para mover a calamidade. Ele vai para dar um toque dizendo que tem que testar. Julgando a maciez e a textura, ele tem certeza. Aquela desgraça era uma pessoa normal. Ele então se pergunta onde que foi parar o braço angelical da extinção que ele havia transplantado. Ou também o olho de jade da Imperatriz Triste que ele havia colocado. Sem contar que ele também tinha colocado um coração incansável de tipo 1. De repente, algo abre os olhos e o ratão fala para ele tomar cuidado. O Isao vai notar algo, porém tarde demais já tá caído no chão. Estranhamente, o Cheese só fala que é uma pena, porém parece que ele vai ter que seguir com o legado dos Persirade. Ele já fala até que na lápide vai ficar escrito o gênio alquimista que não foi morto pelos heróis da cidade e sim pelos seus próprios testes. Nisso, o Isao manda ele ajudar logo, senão ele ia colocar um monte de minhoca no queijo. O ratão fica com raiva, falando que ele tá sendo cruel demais. Porém, o líquido vermelho que havia jorrado, na verdade, era só alguns resquícios de uma lesma flamejante. Nisso, o Isao fala que ele, o maior alquimista, não seria morto pelas suas próprias criações. Ele fala pro Cheese se lembrar que ele mandou ele colocar o líquido da extração da alma, então essa criatura não tem coragem de o machucar. O Cheese tenta se lembrar e diz que não se lembra de ter feito isso não. É aí que ele se recorda de um dia que o Isao trouxe esse tal líquido e falou pra ele parar de beber e colocar logo na produção. O Cheese abriu e gostou do cheiro, então decidiu colocar na bebida dele. Agora no presente ele tem certeza que tá tudo acabado. Nisso, o Isao fala pra calamidade final que ele é o mestre e ordena que ela o obedeça. De repente ela se ergue, ele pergunta por que ela tá chegando tão perto e a menina sem dó o golpeia. O garoto cose e explode com uma sequência de ataques mortais. Já entrando numa espiral, ele empurra ela pra longe confuso. Sai correndo falando que ele foi exposto por causa desse maldito rato sujo e agora precisa do spray da purificação. Aperta o botão e a garota tá presa de novo. Ela fica batendo ali no vidro, mas parece não conseguir falar nada. Enquanto isso, o Isao tá atacando a purificação na cara dele. É bem nessa hora que ele se lembra de um outro rosto familiar. Começa a revirar uns arquivos e o Cheese pergunta o que foi. Ele então acha arquivos sobre o corpo original do experimento 2252. Ele tem certeza que é a mesma mulher daquela época. O Cheese então se lembra e diz que essa é a menina que eles acharam sem braço nem perna. Porém, ele se lembra que o cabelo dela tava roxo, então por que agora tá amarelo? O Isao responde que isso é o menor dos problemas. Primeiro, eles têm que entender essa mudança de personalidade. A gente então vê um ano atrás na Cidade Dourada, no Banco da Rainha. Todos estavam seguindo seu dia com tranquilidade, porém ali por perto tinha uma bomba química instalada. Quando chegou a zero, o gás começou a se espalhar por todo lugar. Enquanto isso, o Isao e o Cheese estavam tranquilamente se aliviando no banheiro. O rato fala que tem certeza que a toxina do dragão já foi liberada.
O Isao vai na bolsa, pega uma máscara, ele pega uma arma e agora tava na hora de começar. No banco, tava todo mundo desmaiado no chão quando os dois passaram. O guarda mandou eles ficar parados e disse que o dono do banco ia chegar. Porém, o Isao acertou um disparo da pistolinha e o cara se transformou num slime. Ele ainda falou que o maldito agora tinha ficado bem mais fofinho. Nisso, o Cheese chegou na frente de uma mãe e um filho e disse que encontrou o que ele mais gosta. Desesperada, a mãe só falou pra não matar o filho dela, porém o Cheese fez algo bem pior. Roubou o pirulitinho da criança e saiu cantando, falando que esse é dos bons. Com isso, eles trancaram todo o local e começaram a derreter o banco. Uma bomba foi instalada, o negócio explodiu e eles acessaram o cofre com uma pilha de dinheiro. O Zanado estava contente que tudo havia dado certo. Já do lado de fora, um tempo depois, eles estavam voltando para casa cantarolando. O Isao se intitula o gênio alquimista do crime e diz que não tem um nome melhor pra ele. Enquanto o Cheese tá querendo ir pro bar e comemorar essa noite. Porém, nosso garoto logo recusa, falando que da última vez ele ficou dando dinheiro pra aquelas mulheres feias, então nem ferrando. Tudo isso seria investido na calamidade final. Quando eles terminassem esse experimento, toda a cidade viraria o parquinho deles. Considerando as oportunidades, o Cheese diz que realmente faz mais sentido. Eles olham um pro outro e falam que quando isso acontecer, eles vão pôr o prefeito pra dançar a música. Com isso, dão risada, falando que eles pensam igual. Porém, de repente, escutam um barulhão. Eles já se agacham e o Cheese diz que deve ter alguém seguindo eles. Porém, o Isao tem certeza que não foi tão perto assim. Com o brinquedo saindo fumaça, tava um cara chamado Homierk que trabalha no escritório de segurança da cidade. E ele tá perseguindo uma garota que tá realmente acabada no chão. O Cheese diz que eles estão sendo menosprezados, eles roubaram um banco e o cara tá caçando outras pessoas. O velho então fala que realmente uma unidade daquele grupo é tão forte ao ponto de ter matado 5 dos detetives dele. Porém, o que ele quer é a lista de alvos que os cães infernais mandaram ela matar. Se ela cooperasse, talvez ele poupasse a vida dela. É aí que ele começa a dar risada, falando que se esqueceu que todos os membros das unidades dela têm as suas cordas vocais cortadas pra não falarem pra ninguém. De repente, ela tá indo pegar algo nas costas, porém o movimento é logo impedido. O Homierk fala que é uma garota muito malvada por estar pensando em fazer algo nessa situação. É aí que ele vê que ela tava pegando um ursinho e se pergunta se ela gosta disso. Nessa hora, ela agarra a calça dele e solta alguns sons distorcidos. Porém, ele só dá-lhe uma nuca e taca ela no chão. Pisando na coitada, ele fala que pelo visto esse urso esquisito é mais importante pra ela. Taca do lado da cara e dá-lhe uma finalizada na criatura. Rapaz, que maldoso. Ele então fala que já que ela não vai passar a lista, ao menos ele vai levar o corpo dela pra ganhar uma recompensa. Só que aí que o Isao aparece batendo palmas e falando que finalmente encontrou aquele que é o nêmesis dos bandidos desse lugar. O velho aponta pra ele perguntando quem é. Então nosso rapaz se apresenta como o mais cruel e maligno criminoso nessa cidade, além de o melhor alquimista de todos. Isao Barão. Pelo visto ele vai esconder o nome da família. O Cheese dá uma tossida e ele então fala que quase esqueceu de apresentar o mão direita dele, o Dr. Rato Louco. O Cheese então fala que ele não é parceiro do Isao porque eles estão de igual pra igual nisso tudo. Além disso, o título dele é o Maluco Doutor Rato Maluco. O Isao diz que o nome dele ficou um lixo porque tem maluco 2 vezes, porém o rato fala que quando tem 2 palavras igual, soa mais legal. Nisso, o Homierk interrompe os dois, falando que não tá ali pra brincadeira de criança e era bom eles voltarem logo pras mamães. O protagonista então fala que, pelo visto, ele mais uma vez vai ser subestimado. Os dois jogam sacos de dinheiro, dizendo que esse é o resultado do trabalho que eles vêm fazendo. Na hora, o velho vê as 2 montanhas e tem certeza que foram os malditos que roubaram o banco da Rainha Branca. Os dois ficam ali fazendo um showzinho, falando que não precisa elogiar tanto assim. Nisso, o Homierk tira o cachimbo e fala que é a primeira vez que encontra pessoas tão felizes assim de serem acusadas de algo. Ele então aponta pros dois e avisa que normalmente bala é cara demais pra gastar com um amador como eles, mas hoje uma exceção seria feita. O Isao agradece e fala que tá ansioso pra presenciar a mira certeira do atirador número 1 da cidade. Nisso, ele deseja boa sorte então, porém quando vai puxar o gatilho parece estar travado. Ele sente um calor esquisito e de repente o braço inteiro começa a se tremer. Nisso, uma fraqueza bate e ele tropeça pra frente. É aí que ele vê que dentro das malas de dinheiro tinha veneno. O Isao fala que agora é tarde demais para ele ter percebido. Esse gás derruba qualquer um depois de 8 segundos inalando, porém ele já tá ali há mais de 1 minuto. O Homierk então pergunta qual é o propósito dele se estão querendo salvar essa mulher. O Isao porém diz que ele é um vilão, até parece que ele vai fazer algo tão heróico quanto salvar alguém. Nisso, usa a pistolinha dele e fala que eles odeiam os tais heróis da cidade. O cara vira um slime verdinho e sai fugindo na hora. O Cheese dá risada e fala que finalmente eles podem voltar pra casa e se divertir. É aí que ele vê o Isao com a garota e pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Ele tá lá parado olhando, dizendo que tá curioso pra ver quanto tempo ela vai aguentar. Ela tinha perdido um braço e uma perna e os ferimentos estavam começando a apodrecer.
O Romier que também não tinha facilitado pra ela e a coitada não tinha uma costela intacta. Ele puxa uma seringa e fala que detectou que tem várias toxinas no sangue dela. É um milagre que ela ainda estivesse viva e é por isso que ele tá tão curioso pra saber o que tem de especial nessa mulher. Porém o Cheese fala que de qualquer forma ela não vai sobreviver muito mais, então era melhor eles voltarem logo. Sem contar que não era possível que ele estava pensando em salvar alguém. O Isao responde que isso realmente é impossível, ele é a pessoa mais maligna da Cidade Dourada, salvar alguém seria um insulto. Ele pega mal e o Cheese diz que ficou com medo de que realmente ele quisesse salvar essa menina. Ao olhar para trás, ele vê ela se arrastar e diz que é incrível que ela realmente ainda consiga fazer qualquer coisa nesse estado. Porém, ele decide esquecer de tudo isso, já que existem inúmeras pessoas apodrecendo nesse lugar. Um trovão cai e começa a chover naquele mesmo beco. Enquanto os dois vão embora, falando que os pecados da cidade seriam lavados por isso e tudo seria esquecido. A coitada ficou lá abandonada, vendo o ursinho dela destruído. Ela se arrastou mais uma vez e ficou feliz ao puxar ele nos braços. Com isso, ela perdeu a consciência ali e se foi pro além. Ou, na verdade, não, porque o Isao voltou, né, rapaziada? A cena então muda pro ninho do pesadelo na sala de operações, onde o Cheese pergunta se ele entende o que eles estão fazendo ali. O Isao responde que eles estão fazendo uma operação, pro que o ratão responde que o que eles estão fazendo é salvar a vida de uma pessoa. Ele pergunta desde quando o amigo dele começou com esse negócio de querer salvar e esqueceu do objetivo deles. O Isao responde que ele nunca se esqueceu, o objetivo era se tornar o pior vilão, além de restaurar toda a honra e glória da antiga família Persirade. Porém, ele tem que entender que para esse plano funcionar, eles precisam de uma arma biológica conhecida como a calamidade final. E um corpo para aceitar essa calamidade precisava de inúmeras emoções negativas. Dor, desespero, raiva e tristeza. Porém, o detalhe mais difícil é que precisava ter um pingo de bondade nessa alma. Os experimentos vêm falhando porque eles nunca encontram alguém com essa parte final. É por isso que eles precisam dessa mulher que se enquadra em todas as condições. O Cheese diz que entende, porém ela estava machucada demais e ia morrer a qualquer momento. O Isao fala que essa é a razão pela qual eles vão começar a calamidade final imediatamente. Ele manda o rato preparar o casulo do desespero que eles iriam começar. Foi aí que eles usaram os braços de um anjo de brasas, um olho de esmeralda da Imperatriz Triste e um coração infinito imparável de modelo modificado. Tudo isso seria utilizado para criar o casulo do desespero. Com isso ele fala que tá na hora de começar o primeiro milagre. De volta no presente, ele cola a imagem dela no vidro e vê que realmente tinham algumas semelhanças bem grandes. O Cheese pergunta o que eles fazem e o Isao diz que amanhã eles vão começar alguns testes. Nisso o amigo quer saber o que eles vão fazer se for uma falha e o Isao fala que eles vão acabar com ela. Ele não mantém nenhuma falha ao lado dele. Um lugar com algumas máscaras, anotações e mapas e um pôster de uma garota bem saudável. Esse era o quarto do Isao. Ele estava dormindo tranquilamente quando se lembrou do golpe certeiro que recebeu. Isso fez ele rolar na cama e ele ficou se perguntando por que não conseguia dormir. Ele parecia confuso com tudo isso e decidiu que por mais que aquele lugar fosse muito seguro, era bom ele dar uma olhada. Nisso chegou em frente ao núcleo, viu que ela estava parada e ao menos agora ele podia relaxar. Porém, logo percebeu que ela parecia estar tremendo. Foi aí que ele ficou se perguntando se a grande calamidade final estava com medo de dormir sozinha à noite. Ele se vira falando que tanto faz pra ele, ela era só resultado de um experimento e provavelmente um danificado. Porém, ele mais uma vez se lembra do ataque e da tristeza dela. Nisso ele cede e abre o experimento, falando pra calamidade final vir logo que iria levar ela pra dormir num lugar melhor. Obviamente que ela ficou toda feliz e encurada. Eles caminharam pela sala de nível 7 de observação de criaturas arriscadas. Tinha um experimento de alto risco ali conhecido como Dragão Selvagem, falando que quando capturasse o Isao ia engolir ele inteiro. Um povo chamado Olho do Abismo que avisa que no momento que ele se libertar vai atormentar a mente dele pra sempre. Ele então avisa que esses dois eram os mais gente fina e é por isso que ele vai deixar ela bem ali entre eles. A menina fica meio confusa, porém ele já tá indo embora falando que vai voltar a dormir enquanto os monstrangos xingam ele. De volta no quarto, ele se senta na cama, falando que ao menos agora a calamidade final não tá sozinha, ele finalmente ia dormir com tranquilidade. Nisso o dragão selvagem chama pelo olho e pergunta por que tinha uma garota humana entre eles ali e criaturas poderosas. O olho abissal responde que não tem ideia, mas viu que o Isao chamou ela de calamidade final. O dragão dá risada, falando que é impossível uma humana pequena como essa ser a tal da calamidade final. Enquanto o povo dá risada, falando que deve ser mais uma dessas milhares de falhas que o Isao comete constantemente. Realmente dava pra rir da cara dele. A garotinha tá batendo ali no vidro desesperada. Porém, o dragão avisa que esse vidro de cristal do Isao era inquebrável. Nem mesmo ele, na versão Berserker, conseguia fazer um arranhão. O olho abissal avisa para ela desistir, que ele também já usou inúmeros raios lasers e nada acontece. Porém, de repente, a garota para por um segundo. A mão dela começa a se transformar em um negócio vermelho cheio de chamas. Os dois se assustam e assim que ela toca no vidro, ele começa a se rachar. Eles estão ali de lado querendo saber o que estava acontecendo e de repente o vidro inteiro se explode.
Ela fica ali meio confusa, olhando pra própria mão sem entender o que aconteceu. Enquanto o dragão tá ali de queixo no chão e o olhão tá agora com medo. Nisso o dragão tá ajoelhado pedindo desculpas, dizendo que agora ele respeita muito a irmãzona, mas tudo que ele queria é que ela ajudasse ele a fugir dali. O olho abissal fala a mesma coisa, que de agora em diante serviria ela se ela o ajudasse a escapar. Enquanto tudo isso acontece, o Isao tava dormindo tranquilamente e o Tizzy tinha bebido um monte e tava desmaiado. Foi aí que o alarme do local tocou. Mais rápido que bombeiros já se trocaram e o Raton pergunta o que aconteceu e por que foi logo um alarme de nível 4. O Isao explica que esse sinal acontece quando ao menos 3 barreiras haviam sido destruídas. No elevador, ele diz que quem havia escapado havia sido o dragão e o olho abissal. Porém, algo também escapou do 203, o que é estranho, até porque ele achava que aquilo estava vazio. Na hora, o Isao puxa o tablet falando que ele precisa ver isso. É quando ele vê a calamidade final destruindo o vidro todo. Ao invés de ficar preocupado, ele comemora, falando que ela ativou o bracinho que ele havia transplantado. Enquanto o Tizzy quer saber por que aquela menina que devia estar na outra sala foi parar ali. Eles então chegam na área de experimentos de alto risco. Ambos adentram a sala, onde está o dragão e o olho abissal destruindo tudo. O Isao pergunta se os dois já se divertiram o suficiente. Eu acho que o povo ali ficou com os tentáculos entre a perna. Enquanto o dragão vem na cara, falando que encontrou o maldito que o prendeu por tanto tempo. Tava na hora de pagar o preço por isso. Porém, o Tizzy puxa uma arma e dá um disparo na direção do dragão. Uma névoa amarela se forma e ele pergunta o que é isso. O Isao fala que isso era uma granada com mais de 200 ovos de dragão-aranha. E ele, como um dragão, deve saber muito bem o que isso significa. O bicho fala que sabe que esses malditos bichos-aranha são uma espécie de subdragão. Eles conseguem se infestar e se alimentar do corpo dos outros e quem é contaminado por isso morre. O Isao elogia, falando que pelo menos ele é bem inteligente. Porém, enquanto isso, o olho abissal aproveitou a distração para criar um raio e queria evaporar os dois naquele momento. Porém, o Isao sabia da fraqueza do olho abissal. Quanto mais energia ele acumula, mais exposto o olho fica. A flashbang então explode na frente do bicho que na hora cai no chão cego, agonizando, falando que esse maldito quer deixar ele cego para sempre. Nisso, o Isao pergunta se os dois vão continuar bagunçando ou vão voltar pra gaiola. Porém, o dragão fala que eles não vão desistir, já que agora eles têm a irmãzona do lado deles. O abissal fala a mesma coisa, dizendo que ela é capaz de derreter o vidro daquele lugar, então o Isao não tem chances contra ela. Ele pergunta quem é a tal da irmãzona. Os dois então se curvam e a garota aparece no meio dos dois. Agora eles sabem quem é, e se aquilo realmente perdeu o controle, as coisas vão ficar difícil. O dragão comemora, falando que fazia muito tempo que ele não viu o Isao mostrar uma cara de medo. Assim que falou isso, foi no ouvido da garota e falou que aquele cara ali era muito cruel. Ele prendia todas as criaturas ali e tratava como se fossem ratos de laboratório. O experimento final continua vindo de forma imponente, causando muito medo. E nisso o Tizzy fala para ele ativar logo o protocolo de emergência. Porém, o Isao revela que, infelizmente, não existia nenhuma forma de garantir 100% de segurança contra a calamidade final. De repente, no movimento rápido, ela pula na direção dos dois. Ele toma um susto e ela ataca ele no chão. O dragãozão já tá confiante, falando que agora sim ele quer ver o Isao pedindo perdão e misericórdia, senão ele que seria infectado por vários ovos. Se ele demorasse muito pra dar uma resposta, a irmãzona ia arrancar a vida dele. Porém, é aí que ele vê que ela tava naquele outro golpe cruel e pergunta o que ela tá fazendo com o menino. O Isao fica tentando mandar a calamidade final se acalmar. Ele então empurra e pergunta se ela já terminou. Ela tá ali querendo voltar, porém ele fala que já entendeu o que ela quer dizer. Ela não tá querendo dormir nesse lugar e quer ir pra outro. Ela volta a fazer força, ele manda ela parar de agir igual um cachorro. Nisso, o dragão selvagem chama por ela, perguntando por que ela não usa de novo aquele movimento que destruiu o vidro inteiro. O Isao então fala que agora tá explicado porque do nada ela ativou aquele poder. Eles então voltaram pro elevador, só que ela tava lá fazendo bagunça, apertando todos os botões. Enquanto isso, o dragão selvagem tava lá preso em uma roupa de confinamento e reflexão, mandando o Isao voltar ali e tirar logo isso dele, senão todo mundo na área ali começaria a rir dele. Enquanto na área do olho abissal, ele deixou várias cebolas. A gente então vê um filhote de uma hidra de 9 cabeças. A criatura abre o olho e logo ao lado tava a calamidade dando uma encarada. Ela fica lá olhando e Isao comenta que, pelo visto, ela se recusa a dormir no laboratório. O problema agora é saber aonde que ela ficaria calma essa noite. O Tizzy fala que isso é fácil e manda deixar ela dormir no quarto dele. Porém, ele fala que isso é loucura, já que ela era um experimento. A cena de repente muda para uma filmagem e alguém chama pelo detetive 5682. Parece que eles estão em algum tipo de hotel, só que as imagens estão falhando. De repente, as imagens finalmente voltam e eles se perguntam o que aconteceu naquele lugar para ter tantos corpos. Ele vê que tudo que sobrou eram esqueletos e se pergunta que tipo de criatura assustadora fez algo assim. De repente, o detetive começa a cuspir e a pessoa da filmagem pergunta o que tá acontecendo. Ele vê a mão suja e avisa que havia sido envenenado. Nessa hora, alguém se aproxima, dizendo que mais uma comida chegou. Ao olhar pra cima, ele se depara com um dragão negro e uma mulher ali bem perigosa, né? O artista deu a atenção merecida. A criatura nas costas ataca o detetive e com isso a câmera se desliga.
Esse aí foi um capítulo extra que eu acabei narrando sem perceber. Porém, agora a gente tá de volta com o nosso garoto e seu ratão. Bem na hora que o Cheese falou pra ele dormir, na hora ele recusou. Porém, o ratinho insistiu, falando que a garota do desastre só conseguia se sentir calma perto dele. O Isao fala que isso é óbvio, já que ele fez questão de colocar o ingrediente que garantiria que ela não fizesse mal a ele. É aí que o Cheese revela que ele não colocou o extrato da alma não, na verdade bebeu como se fosse vinho. O Isao vai reclamar, porém o amigo explica que é culpa dele por ficar dando ordens quando ele tava bêbado. Enquanto ele briga com o rato falando que se ela fizer uma loucura todo mundo vai morrer, ela tá tranquilamente se divertindo por na mão no aquário. É aí que ele nota que na verdade ela já tava mergulhando e puxando a hidra. A criatura parecia estar tentando fugir, porém ela logo foi atrás da rocha. A menina é esforçada, digamos assim, enquanto o Isao tá falando pra Xiao Jiu que isso não é brinquedo e manda ela sair. O Cheese tá comendo o cheese dele, enquanto o nosso rapaz manda ela sair dali logo. Ela não obedece, então ele pega pela perna e começa a puxar. É muito sofrimento que essa garota passa, ele cai no chão, você sabe o que acontece. Ela tem muitos poderes e um deles é o esmagamento utilizando a força da gravidade. O Isao é um alquimista talentoso, mas não tem força física o suficiente pra aguentar tal magia. Enquanto isso, o Cheese tá rindo da cara dele. Com o hematoma na cara, o Isao fala que é pra desastre e não mais entrar no tanque onde o Xiao Jiu fica vivendo. Nisso, o Cheese tá indo embora, falando que ele pode ficar cuidando aí da garota do desastre. O Isao quer reclamar, porém o gatão fala pra ele se acalmar, porque a garota era bem boazinha e delicada. Era só não deixar entrar em Berserker, senão as consequências seriam inimagináveis. O protagonista acha nada a ver esse negócio dela ser uma garota gentil, até porque ela não passava de um experimento. Porém, bem nessa hora, ela espirra e ao olhar pra trás, ele vê que ela tá ali com carinha de dó. Com isso, o pobre alquimista vê que vai ter que mandar essa doente tomar um banho. Um tempo depois, no banheiro, ele usa um scanner pra saber se tem algum tipo de vírus dentro dela. Porém, mesmo passando 3 vezes, o scanner não conseguia detectar nada. Ele fica desacreditado que vai ter que deixar um dos experimentos dele usar o banheiro. Nisso, ele manda ela tomar banho logo que ele tá indo embora. Porém, a menina do apocalipse tá meio confusa e ele já entende por quê. Ele aponta pra porta dizendo que tá indo pra lá. Aponta pra ela e diz que é só obedecer isso. Depois de sinalizar a ação, ele fala pra ela só entrar e acabou. Ela agradece dizendo que entendeu, porém na hora obedece e ele toma um susto. Porém, quando ele tava de olhos fechados, começou a se perguntar o porquê ele tava com vergonha. Ele abre os olhos confiantes, porém a confiança durou pouquíssimo tempo e ele já tava no chão desmaiado. Um tempo depois, ele tá segurando o chuveirinho com o nariz tampado. Ele passa o shampoo e fala pra não abrir o olho, senão iria ficar cego e não seria responsabilidade dele. Nisso, manda ela se virar e joga uma água na cara pra tirar o sabão. Vendo a expressão dela, ele fica pensando que tem que admitir que essa criatura biológica feita através de carbono conseguia enganar bastante. Ele então desliga a água, fala para ela se secar que ele tá indo embora. E avisa que essa foi a última vez que ele ajudou nisso, já que ela aprendeu e ele não precisa mais ficar cuidando dela. Porém, ele pisou no destino trágico, deu um mortal e caiu na água. O coitado bateu a cabeça ainda e ficou sofrendo. Nessa hora falou que devia ter levado ela pra sala de máquinas e ter atirado com uma arma d'água. Ela ficou meio confusa e então tentou ajudar ele a se levantar. Nisso o Cheese apareceu falando que havia achado o colar da revolta que impediria ela de o atacar. Porém, ele logo viu a cena. Já foi embora falando que pelo visto os dois se resolveram. Ele bate a porta, porém abre de novo, falando que se ele pensar em fazer qualquer coisa era melhor usar o traje de proteção. Com isso, o sabonete bate e ele tá lá do lado de fora. Pensando que era incrível que por mais que o Isao fosse um grande alquimista, ele não tinha experiência nenhuma. Ele olha pra foto na parede e diz pra mestra descansar em paz que ele vai ajudar o menino. Pouco tempo depois, ele passou a atuar no experimento, pegou o secador, conectou na tomada e começou a ajudar ela. Porém, ao ver o formato daquilo, ela se lembrou dos inúmeros disparos que sofreu na vida passada. Ele tava de olho fechado, falando que o cabelo dela ainda tava molhado, porém, assim que abriu, ela tinha sumido. Ele ficou se perguntando aonde ela foi e logo viu que ela tava atrás da cortina se tremendo. Sem ter ideia porque ela tava reagindo assim, ele abriu a cortina e falou pra ela vir logo porque tava ficando tarde. Porém, ela tava encolhida no canto e ele ficou sem entender o que deu tanto medo assim nela. Depois de considerar o que fez, ele imaginou que talvez fosse o secador. Considerando que foi como Romier que acabou com ela aquele dia no beco, faz sentido que ela tenha um trauma com objetos nesse formato. Mas solta um suspiro, falando que realmente ela tava dando muito trabalho. Ela ainda tava se tremendo, então ele para e chama pela garota do desastre. Assim que ela se vira, ele puxa o secador. Ela toma mais um susto e tampa a cabeça e se encolhe. Nisso ele aperta o botão, o ventinho começa a ser gerado e aos poucos ela abre o olho, dando de cara com ele tacando o vento na própria cara. Com isso, a expressão dela foi de assustada pra dando uma risadinha. Um tempo depois, ela também tava secando o próprio cabelo e se divertindo. Só que 20 minutos depois, ela ainda tava se divertindo e ele percebeu que era melhor ter deixado ela com medo desse negócio. Meia hora se passa, ele arranca da mão dela, falando que já tinha passado tempo demais, o cabelo tava mais do que seco. Ela parece querer brincar mais com o negócio, porém ele avisa que bancar a fofinha não ia funcionar. Coloca na gaveta, passa a chave e manda ele logo dormir.
A coitada tá ali, até agora a menina não sabe nem falar. Enquanto isso, o Isao sabe que agora sim começa o verdadeiro problema. Aonde que ele ia colocar essa esquisita pra dormir? Primeiramente, nem ferrando que ia dormir na cama dele, até porque isso era uma regra que um alquimista jamais deveria quebrar. Porém, ao olhar de novo, ela já tava lá deitada e dormindo tranquilamente. Ele puxa ela da cama falando que é pra ela parar de quebrar as regras dele. Um tempo se passa e agora ele tá na cama enquanto ela tá no chão ali com cara de brava. Ele então avisa que ela é um experimento e experimentos não podem subir na cama. Ele já ia ser bonzinho de deixar ela dormir no chão se ela não fizesse barulho e não se mexesse muito. Com isso, ele apagou a luz e finalmente sentiu que podia dormir em paz. Porém, parou pra pensar e notou que ter ela ao lado ali era meio perigoso de qualquer forma. Porém, a coitada tava lá caída tranquilamente no chão sem esboçar uma reação. Ele volta pro travesseiro, pensando que as chances agora dela o atacar são bem baixas. É quando ele decide tentar dormir até escutar um som do lado. Ele manda ela ficar parada, que ele tá tentando pegar no sono. Um segundo de silêncio, ele sorri, porém no outro ela volta a fazer barulho e ele manda ela ficar quieta. Se vira, perguntando se ela realmente não vai se comportar a noite inteira. Porém aí que ele nota que ela tava se tremendo no chão. Ele vê que a expressão dela é de dor e fica confuso. Enquanto isso, no quarto do Cheese, ele dormiu vendo um conteúdo de altíssima qualidade. Na hora o Isao pegou aquilo e falou que era nojento. Deu um tapa na cara e mandou o rato estúpido acordar. Porém, ele só deu uma coçada na cara e se virou. O Isao decidiu que já que ele ia ficar fingindo que tá dormindo, ele ia ter que resolver isso. Um tempo depois, trouxe um inseto fedido e colocou bem no nariz dele. Na hora, o coitado se levantou vomitando, perguntando o que tinha de errado com o maldito amigo dele. Porém, o Isao só responde que ele é o culpado por ter deixado a garota de desastre ficar tão perto dele assim. Nisso, o Isao fala logo pra ele entregar um cobertor que ele tá precisando. O rato sorri e diz que já sabe que com certeza é pra garota. O menino sempre tava reclamando dela, porém o coraçãozinho dele de adolescente não conseguia ver ela sofrer. O Isao, porém, fala que amanhã ela tem que passar por vários testes, então precisa de uma noite de sono bom. Nisso, o Cheese fala pra ele usar um daqueles 6 ou 7 cobertor que eles têm. Mas nosso rapaz explica que ele tem um pra cada ciclo lunar e pra cada dia da semana. Segundo e domingo era o dia de Ouroboros, então ele usava alguns que significavam o ciclo infinito. Terça e quarta eram esses cheios de conhecimento na alquimia, que era os dias de ficar mais inteligente. Quinta era o dia da purificação, então ele dormia com um da cor roxa, que era a cor favorita da mestra. E por último, na sexta, era um naipe de espadas pra sempre fortalecer o instinto criminoso que ele tem. Ele vai falar do sábado, porém o rato diz que já sabe que é o famoso pra criar desastres. O Isao fala que ele tá exatamente certo e é por isso que ele não tem nenhum pra emprestar pra garota. O Cheese então se sente e fala que ele deveria dar o do desastre pra garota, já que em teoria ela é o desastre. O Isao fica chocado com a lógica perfeita do amigo e percebe que tá sem argumento. Porém ele tenta reclamar, falando que eles ainda não confirmaram, só que o ratão se vira dando boa noite, falando que a discussão acabou ali. Nisso, o protagonista fica se perguntando por que um rato precisa de cobertor. Em frente a alguns cofres, ele abre o de sábado. Coloca no chão e fala pra ela que isso é um presente extremamente precioso que o mestre estava emprestando pra ela. Com isso, ela finalmente dorme com o desenho da criatura maligna estampado. Já cheio de olheira, ele fala que deveria colocar o colar anti-revolta nela. Porém, o cérebro dele já estava exausto e ele não consegue reagir, só dorme. Um tempo se passa e ela já não estava mais nos cobertores. E sim, de pé do lado do Isao. Um tempo depois, um corvo segura um relógio. Ele solta ele que cai na boca de um esqueleto. Com isso, o bicho começa a gritar que estava na hora do grande alquimista do século levantar. O bicho fica repetindo e repetindo até que o nosso rapaz acorda, com raiva de ter esquecido de desligar esse negócio por culpa daquela maluca. É aí que ele nota um peso esquisito, uma respiração incomum. Esse garoto tem reações peculiares e na hora se pergunta se não é o que ele tá pensando. Óbvio que é, e ele não tem ideia de quando ela subiu ali. Porém, ela tava dormindo tranquilinha, sem se importar muito com ele. Naquele momento, ele ficou pensando que ela não tem um traço do desastre que deveria ser. Bem aí, o Cheese abre a porta, perguntando como foi a noite do rapaz. Porém, ao olhar, ele não vê a menina e pergunta onde ela foi parar, porque o Isao fala que não tem ideia. Nisso, o rato já fica com medo, falando que isso é extremamente perigoso. Uma criatura como essa não poderia ficar livre por aí. O Isao concorda que é um perigo extremo e manda o ratão e logo dá uma olhada na sala de monitoramento. O Cheese fala que tá indo, porém, ele logo nota algo esquisito. Tinha alguma coisa se tremendo no cobertor. Ele chama a atenção do Isao, que pergunta se o amigo tá ficando cego, até parece que um cobertor se mexe. Porém, de repente, o desastre aparece ofegante. Ele na hora tenta se explicar, falando que ela que foi ali no meio da noite ele não tem ideia do que aconteceu. Porém, o Cheese se senta do lado e fala que entende que na adolescência é difícil o garoto se controlar. Ele não precisa se preocupar que ele tá feliz.
O Isao interrompe e taca o fedor na cara dele. Enquanto o amigo agoniza no chão, o Isao fala mais uma vez que já explicou que foi ela que subiu ali, então era pra ele parar com essas besteiras. Um tempo depois, na sala de análise dos experimentos, o Chizzy manda ela parar de pular para eles medirem a altura. Com isso, descobrem que a garota tem 1,71. E o amigo fala pro Isao que se ele quiser beijar a menina, vai ter que ficar na ponta dos pés, porque ela é 11 centímetros maior que ele. Obviamente, nosso rapaz protesta falando que não quer isso não. Segundo o teste, era pesa ela que tinha 64 quilinhos. O Isao acha esquisito, só os itens que ele colocou nela deveria ter dado uns 800 quilos total. Nisso, o rato fala que tava na hora da medida mais importante e crítica. Então fala que o Isao deu sorte porque ela tinha um 36 perfeito. O próximo teste era da capacidade dos pulmões e ele fala pra ela repetir o que ele vai fazer. Era pra respirar o mais fundo possível e com toda a força mandar o ar pra dentro daquele negócio. Quando ele faz, o morceguinho dá uma subidinha e ela fica animada. Ele entrega falando que é a vez dela e ela se prepara. Porém, ela tá segurando o ar estranhamente, ele manda logo assoprar igual ele fez. Porém, eu acho que ela entendeu o inverso, porque ela pega na cara do garoto que toma um susto e manda todo o ar pro menino. O coitado até trupica na mesa e, obviamente, que nessa hora o Chizzy entra, perguntando como o teste da respiração tava indo. Enquanto nosso rapaz agoniza, o ratão diz que tá começando a se acostumar. Com isso, a garota do apocalipse se liberta, porém, ela acha estranho que o morceguinho não subiu nada. Na hora, o Isao já tá na pia lavando a boca, enquanto o Chizzy fala que o garoto deve ser o primeiro da família Persirade a fazer algo assim. Nosso rapaz manda ele ficar quieto e o ratão responde que ultimamente ele tem falado isso toda hora. Mas ele queria saber se o beijo do desastre era bom e na hora nosso menino taca água nele. Enquanto se seca, o rato fala que ele nem precisa dessa máscara, já que ele já testou ali inúmeras vezes e ela não tem vírus algum. Eles então fazem um teste de flexibilidade e o dela estava dentro do alcance normal de um humano. No teste de força dos membros inferiores, ela também tinha uma força normal. Até mesmo no teste de força da mão, era tudo padrão. O Isao comenta que, considerando tudo isso, ela literalmente era uma pessoa comum. E o Chizzy diz que nada disso importa, já que ela deve ter um modo de combate, é aí que as medidas realmente valem. O Isao concorda e fala que tá na hora de colocar ela nesse tal modo de combate. O rato pergunta como, porque ele responde que era só colocar ela junta com o experimento mais cruel e maligno que eles têm. Porém, o Chizzy na hora fala que isso é arriscado demais, colocar qualquer pessoa junto com o teste número 0 é loucura. Eles deviam fazer algo de forma gradual, o primeiro oponente deveria ser um coelho que era uma criatura fraca. Porém, o Isao pega o ratinho e pergunta se a criatura mais fraca que eles não têm era essa. Porém, o Chizzy arranca da mão, falando que nesse lugar eles não usam nenhum roedor para experimento. Nosso rapaz pega o coelho e pergunta se ele realmente acha que isso vai liberar o instinto de luta dela. Porém, de repente, ela rouba o coelho e leva para o canto. O rato fala que claramente ela tem instintos assassinos. O Isao comemora, falando que não vai ser tão difícil quanto ele pensou. Porém, é óbvio que ela só tava fazendo um carinho no coelho, né? Não sei o que esse idiota achou. Ele cai decepcionado no chão, porém vai no bolso, puxa algo e injeta no coelho. O Chizzy pergunta o que ele injetou e nosso rapaz revela que era a mutação enlouquecida número 6. De repente, o olho do coelho muda e ele começa a se balançar nos braços dela. Uma sombra enorme começa a cobrir a garota e o coelho finalmente se transforma. O Isao sorri, falando que para despertar os poderes dela, o oponente tinha que estar ao menos nesse nível. O nome temporário da criatura seria Super Coelho Selvagem número 1. O bicho já tá soltando fumaça pelo nariz e dando um soco. E nosso rapaz tá ansioso pra ver o desenrolar dessa luta. Porém, o ratão tá impressionado que o garoto realmente não tem dó de ninguém. Assim que o bicho vai pro ataque, o rato diz que quer apostar se ela vai desviar do soco ou vai tomar em cheio. O Isao diz que quem perder vai ter que limpar a base por uma semana e diz que tem certeza que ela vai tomar o ataque. Com isso, o coelho dá-lhe uma esmagada no chão e os dois tomam um susto. O lugar tava vazio e nem o bicho sabe direito onde a menina foi parar. Isso, o monstrengo sente alguma coisa estranha subir no braço dele. Quando ele olha pro ombro, ela aparece e o bicho cai no chão. Porém, ela ainda tava só fazendo carinho e até o monstrengo ficou meio curado. Na hora, o Chizzy percebeu que essa garota tinha zero de desejo de luta. Cena seguinte, já estão indo pra zona extremamente arriscada. Pelo visto, eles estão indo visitar número 0, porém o rato ainda acha muito arriscado. Só que o Isao responde que se ela morrer, então ela é uma falha. E uma falha só serve para ensinar para ele como aumentar as chances do próximo experimento dar certo. Atrás da porta gigantesca ficava número 0. Na hora, o Isao e o Chizzy colocam suas máscaras. Porém, o amigo continua falando que não tá tarde demais, eles deveriam desistir até porque investiram muito nessa garota. Porém, o Isao fala que precisa ver ela indo pra cima como se quisesse matar o alvo, senão ele nunca vai ver a verdadeira transformação da qual ela é capaz. Ele já tinha falhado muito recentemente e estava cansado. Porém, nisso, ela faz um carinho na cabeça dele que fica meio sem entender. Ele então agarra a mão dela e fala que um experimento não pode ficar com dó de seu criador. Ele então se aproxima e fala que ela é bom usar todo o poder que ela possui, porque senão ela seria morta pela número 0. A razão da existência dela era se tornar a mais forte arma biológica existente e ajudar ele a conquistar o mundo.
O Tizzy, porém, fala que ele deveria aproveitar a aparência dela porque era um desperdício colocar tudo isso para combate. Enquanto isso, atrás do portão, tá número 0 contando vários Issaozinhos. Ela tá criando várias marionetezinhas dele e essa criatura é de altíssimo risco, uma besta da praga negra chamada Lucille. Nessa hora, alguém chama pelo nome dela. Ao olhar para trás, era o Issao falando que veio conversar. Ela vira uma fumaça negra segurada na gaiola e fala que tá muito feliz. Faziam 1322 dias que eles não se viam. Porém, o Issao só fala que tá ali pra avisar que ele finalmente criou o desastre absoluto e ela não é mais a criatura mais forte que ele possui. A Lucille toma um susto e na hora responde que é impossível. Ela era a criatura mais poderosa existente nesse laboratório. Nisso, o Issao só fala pro Tizzy trazer o desastre final. Porém, ela já tinha corrido e dado um abracinho no Issao. Segurando a gaiola, a Lucille tava confusa. Na verdade, não era confusão e sim ciúmes. Ela manda a loira suja tirar as mãos do Issao dela. Na hora, a garota se esconde e nosso rapaz apresenta para Lucille o desastre final e a criatura mais forte que ele criou. Se ela quisesse recuperar o título de experimento mais forte, ela teria que derrotar a loira. Rapaz, a Lucille morde a boca com raiva e depois sorri. Ela diz que tudo bem, porém se ela vencer, era pro Issao passar um dia inteiro ali com ela. Ele responde que o trato tá feito então. Ela fala que vai adicionar e caso ele fique ali um dia, ela vai ter que abraçar ele enquanto ele dorme, porém ele fala que isso aí já é demais. Essa Lucille é muito forte, digna de ser o experimento número 0, e ela fala pra ele não se preocupar que ela vai acabar com a nova criação. O Issao vai andando falando que era só ela provar tudo isso. Ele sai pela porta e avisa a desastre final que se dessa vez ela não lutar, ela realmente iria morrer. E caso ela morra pra Lucille, ele não sente remorso porque isso só significa que ela foi uma falha. Além disso, ele não ia se intrometer e tentar salvar ela. Ela parecia estar confusa até ele pegar a corda que estava os ligando e soltar. A porta então se fecha em frente a ela e na hora a garota toma um susto. Essa menina só sofre, tá começando a ficar com dó e ela tá batendo ali na porta. Porém o Issao tá do outro lado, claramente não se importando. Ele fala que ele tá certo, é assim que um descendente de Persirade tem que tratar seus experimentos. Finalmente tudo tava de volta aos eixos. Ele então vai até a sala de monitoramento. O Tizzy quer perguntar da conversa que ele teve, porém o Issao só manda liberar logo a Lucille. O rato tá com raiva, porém bate em um botão. Com isso a gaiola começa a ser erguida e a Lucille se espreguiça, falando que faz muito tempo que ela não pode esticar as pernas. A sala tá cheia de câmeras e ela logo olha pra Ruma, falando pra ambos se prepararem pro espetáculo incrível que ela ia fazer. O Tizzy na hora entrega um salgadinho pro nosso rapaz, falando que esse ia ser do bom. Porém, ele fala que tá cansado desse salgadinho tudo com gosto de queijo. O ratão fica com raiva, falando que o amigo não reclamava dessas coisas antigamente. O ratão então fala pra ele não se preocupar. Se a Lucille realmente fosse matar a garota do desastre, ia ativar o colar que ia cortar os poderes dela. Tava na hora de mais uma aposta sobre quem venceria essa luta. O rato aposta na Lucille e diz que se ele vencer, ele quer o controle remoto da TV por uma semana. O Issao diz que vai apostar na desastre final, porque se ela não vencer, ela morre. Lá dentro, a Lucille fala pra ela parar de insistir em bater na porta, porque era impossível de abrir. Nisso, ela começa a se perguntar qual era dessa garota que não tinha a mínima vontade de lutar. Só que ela começa a ativar os poderes, falando que isso é irrelevante, já que acabando com ela teria o Issao. Na hora, o Tizzy fala que tá ficando perigoso, já que a Lucille vai pra cima e a garota do desastre nem reagiu. Nisso, a Lucille estica a mão, falando pra garota se tornar o nutriente dela. Porém, de repente, algo agarra o braço dela. Ela, loirinha do desastre, e a Lucille não tem ideia de como ela foi tão rápida assim. Na hora, os dois já estão ansiosos pra ver ela entrando em modo de combate. Eles até se cumprimentam felizes, dizendo que finalmente as coisas estavam ficando sérias. Porém, a loirinha tá andando enquanto a Lucille se pergunta o que ela tá querendo fazer. Nisso, ela aponta pra porta. E na hora, os dois percebem que ela tava pedindo pra Lucille ajudar ela a quebrar aquilo. Obviamente, que a experimento número 0 ficou com raiva desse pedido idiota. Porém, a loirinha tava só sorrindo e concordando que era exatamente isso que ela queria. Nisso, a monstrenga começou a dar risada e enlouqueceu. Ela então se virou pra câmera e falou pro pequeno Issao que essa última criação dele não passava de uma idiota. Agarrou o braço dela e falou que ia mostrar o caminho mais fácil pra sair dessa sala. O veneno da Lucille começou a se espalhar, que avisou que o vírus da praga negra transformaria ela em uma pilha de ossos em pouco tempo. A loira tava no chão, enquanto a outra dava risada, falando que foi muito fácil vencer esse tal experimento do desastre. Ela então pegou ela pelo rosto e falou que é bom ela sempre se lembrar que o pequeno Issao pertence a ela. No painel do corpo da desastre final, mostra um monte de alerta vermelho. E o Tizzy avisa que os vírus estavam se espalhando extremamente rápido, comprometendo os órgãos e todo o sangue. O Issao diz que isso é impossível, já que o sangue que eles utilizaram nela era impossível de ser infeccionado por qualquer tipo de vírus. Porém, lá tava ela no chão, claramente e bem infectada. A Lucille tá ali sentada, dando risada, falando que assim não tem graça alguma. Isso o Tizzy manda ele parar com isso logo, porém o Issao fala pra ele se acalmar. Ele explica que só tava infectado 30% do sangue dela, 42% dos órgãos e 38% dos nervos, ou seja, nada letal. Ele tem certeza que no momento que ela estiver na beira da morte, os poderes dela vão se ativar. Porém, a Lucille tá pisando na cabeça da garota.
chamando pelo Isao e perguntando se é isso que ele tem a oferecer. Enquanto a loira não consegue falar nada, a Lucille pergunta cadê aquela velocidade e energia que ela teve quando foi chamar para ajudar a abrir a porta. O Cheese mais uma vez manda ele parar com isso porque os vírus já tinham se espalhado em 70% do corpo. Porém, o Isao responde que ela possui um coração mecânico que é impossível de ser infectado e além disso o vírus não tinha chegado no cérebro. A Lucille então fala que pelo visto o Isao não se importa com a garota e se esse é o caso, estava na hora de acabar com isso. O vírus parece se intensificar e espalhando por todo o corpo. A loira flutua e a Lucille fala que agora ele ia começar a absorver. Com um ataque na bochecha, ela fala que para um experimento tão falho quanto esse, o gosto não era nada ruim. A criatura das trevas então dá-lhe uma mordida na barriga, falando que agora sim iniciaria a refeição. Nisso, o Cheese avisa que vai ativar o colar porque 90% do corpo daquele experimento já tinha sido comprometido. Porém, no momento que ele vai tocar no botão, o Isao segura a mão dele. O rato pergunta o que ele tá fazendo, porém o garoto insiste que a hora não tinha chegado. O Cheese acha que o amigo tá ficando louco e pergunta se ele realmente quer ver a Lucille devorando o experimento. Porém, o Isao fala pra ele: cala a boca, seu rato estúpido, tu só se importa com ela porque ela é bonita, tu nunca ficou tão envolvido com os outros experimentos. Você não pode se esquecer do verdadeiro objetivo da família Persirade. Tanto a Lucille quanto a garota eram só ferramentas pra verdadeira ambição. Porém, ele escuta uma voz trêmula chamando pelo mestre. Na tela tava cheia de aviso e ele vê que o pedido havia sido da garota. O Cheese toma um susto ao ver que o desastre havia falado e pergunta se o Isao ensinou alguma coisa. Ele responde que talvez tenha dado uma liçãozinha na noite passada. Um pouco antes, bem naquela hora que ela tentou subir na cama, ele chutou ela para baixo, avisando que experimentos não dormiam com ele. Porém, quando ele deu uma olhada, ela parecia trêmula e triste. Ele então deu uma tossida e falou que se ela o chamasse de mestre, ele faria uma exceção e deixaria ela deitar ali 30 minutinhos. Por mais que as cordas vocais dela tivessem sido arrancadas no passado, o novo corpo que ele criou, obviamente, não tem nenhum ferimento. Porém, ele vê que mesmo ela tentando, nada saía. Nisso, ele sabe que a verdade é que ela tem as cordas vocais, porém se esqueceu como se fala. Nisso, se inclina pra ela e fala pra ela repetir. Ele vai mostrando os movimentos da boca e lentamente falando mestre e pessoa. Ela parece observar atenciosa, porém não consegue dizer nada. O rapaz é cruel, se pergunta como alguém é tão devagar assim. Ela tenta falar algo, porém só sai um gritinho. Ele põe a mão na cara, vendo que pelo visto não vai ter jeito. Então se vira, falando pra ela dormir logo. Porém, assim que ela voltou pro cobertor, ela ficou tentando várias vezes repetir os movimentos que ele havia feito. Até que quando tava prestes a cair no sono, ela pela primeira vez fala ao mestre. De volta no combate, ela tá chamando pelo mestre dela. Porém, a Lucille fala que esses pedidos são inúteis, já que ela não passava de uma falha pra ele. E agora tava na hora dela começar a ser devorada. Porém, bem aí o colar da Lucille se ativa e ela cai no chão. Era uma descarga termal e ela não consegue se libertar e começa a chamar pelo Isao. Obviamente, havia sido ele que apertou o botão. Nisso, o Isao fala que o Cheese tá certo e seria muito arriscado perder os implantes que eles colocaram nela. O Cheese pergunta se ele por acaso não apertou só porque a criação dele chamou de mestre. Ele fala que é claro que não, jamais faria algo assim. Agora ele tá indo buscar essa ferramenta inútil. O rato quer ir junto, porém ele fala que não é necessário. Caída no chão, a desastre final tava lá acabar até que alguém de capuz chegou. Ela olhou pro lado, chamando pelo mestre, porém o Isao mandou ela parar de falar isso. Rapaz, avisando que ela não merecia falar algo assim. O menino é cruel, mas é bonzinho, pega ela no colo e tira de lá. Ela continua repetindo o mestre, porém ele continua falando pra ela ficar quieta e se preparar pra ir pro confinamento. Enquanto ele passa ao lado da Lucille, ela pergunta o porquê. Em todos os outros experimentos que ele mandou ela enfrentar, quando eles estavam prestes a morrer, ele nunca fez nada. Porque então ele salvou essa garota que era inferior a ela em tudo, fosse em físico, poder de combate ou inteligência. O Isao responde que é porque ela tem inúmeros órgãos transplantados e se fosse devorada, o experimento teria dificuldades de continuar. Nisso, a Lucille responde que então não tem problema. Enquanto isso, o ratão tá lendo coisa de qualidade, rapaz. Pensando que o Isao deveria parar com esses teatrinhos, ao mesmo tempo que diz que a Rainha Branca tem qualidades bem grandes. Porém, de repente, algo estranho acontece. A temperatura da Lucille, que estava controlada, começa a cair. O alarme começa a disparar e o Cheese toma um susto na hora. O Isao estava prestes a sair quando ele recebeu a mensagem do ratão mandando ele sumir daquele lugar. Nosso rapaz perguntou por que ele estava tão assustado. E o Cheese avisou que o colar de supressão da Lucille tinha quebrado. Ele tomou um susto e ao se virar, era tarde demais e ela estava logo ao lado. A Lucille avisou que era uma pena, porém dessa vez o colar não ia funcionar. Como um bom alquimista, ele devia saber que os vírus às vezes se adaptam àquilo que são expostos. Pelos mais de 1000 dias que ela tá nesse lugar, em todos eles ela repetidamente ativou o efeito disso. Finalmente, na última semana, os vírus da praga no corpo dela começaram a se adaptar a esse frio e conseguiram achar uma forma de combater. O Isao tenta se acalmar de alguma forma, ele não podia provocar ela mais que isso. Ele então fala pra Lucille que ela venceu e ele iria cumprir a promessa diante. Ela então tira a máscara dele e parece curiosa.
coloca a mão no rostinho e o vírus começa a se espalhar no corpo dele. Eu não sei porque esse menino tá prestes a morrer, ao mesmo tempo tá com o rostinho curado. Porém, a Lucille tá feliz pra caramba, dizendo que finalmente pode compreender cada uma das atividades das células dele. Ao ver a tela, o Tizzy tá desesperado, porém a Lucille fala pra se acalmar. Ela colocou o vírus, mas ele ainda tava dormente, até porque ela não quer machucar o pequeno Isao dela. O vírus começa a se espalhar pela boca e de repente ela nota algo muito esquisito. O vírus da praga negra encontra algumas células da saliva do experimento final. Obviamente que na hora ela fica com raiva ao entender o que aconteceu. Ela agarra a boca da loira, perguntando como essa maldita teve coragem de beijar o Isao dela. O Tizzy sabe que não vai ter como mentir, até porque ela tem uma habilidade de reconhecimento no nível celular. O vírus dela, mais uma vez, começa a invadir todo o corpo do desastre final. Na hora, ela ergue ela no alto, falando que isso é imperdoável. Ela iria invadir cada uma das células do corpo dela e garantir que ela tivesse a pior morte possível. Enquanto a coitada da desastre final sofre, o Isao não sabe como vai se livrar disso. A Lucille tinha um controle do próprio corpo e das células que tornava ela resistente a qualquer tipo de arma. O colar gélido era a única solução, e agora sem isso ele não sabe o que ele vai fazer. Ele ainda tem a substância do vazio, porém aquilo tá em teste e a base inteira poderia ser destruída. Vendo ela acabar com o experimento dele, ele se pergunta se realmente não tem uma solução. Nisso, o Tizzy fala que sabe o que e ele pergunta como. O rato fala que a Lucille tem uma obsessão profunda por ele e essa era a única solução. Enquanto isso, a Lucille fala que não consegue entender porque não dava pra entrar no cérebro e no coração, porém ela iria consumir todo o resto. Só que nisso, o Isao chama ela. Aponta a transformadora de slime pra si mesmo e diz que esse é o aviso final. A monstrenga pergunta se tá sendo ameaçada por causa daquela idiota, pro que ele responde que ela não era importante, mas sim as partes que ele havia transplantado no corpo dela. Sem aquilo, não tinha como ele conquistar o mundo ou restaurar a glória da família Persirade, o que tirava todo o propósito dele de viver. O Tizzy fica elogiando as atuações do rapaz, e a Lucille parece responder que pelo visto vai ter que ser assim. Ele se surpreende com ela ter concordado tão fácil. Talvez essa fosse a forma de controlar ela, por mais que fosse meio humilhante. Porém, ela continua devorando a desastre final, falando que depois de consumir tudo, ela o ajudaria a conquistar todo mundo de qualquer forma. O vírus continua se espalhando e o Isao percebe que vai ter que usar o trunfo dele. O rato diz que pelo visto ele tá só enrolando, já que tinha um trunfo na manga desde o começo. Porém, a verdade é que esse trunfo é algo vergonhoso que o garoto não queria usar. Ele então fala pra Lucille que se ela deixasse a garota sair viva, ele dormiria abraçado com ela nas próximas noites. Na hora ela para, toma um susto, se aproxima e pergunta se é verdade. Ela já se imagina como isso seria incrível e gosta muito. Ele vê pela reação dela que ela tá imaginando muita coisa e pergunta se ela concorda. Ela fala que talvez ela possa perdoar aquele lixo, porém ela tinha duas condições. Ele pergunta quais são e ela fala que a primeira é que ela sairia da gaiola e a garota ficaria no lugar dela presa pra sempre. O Isao sabe que mais pra frente ele pensa em outra forma de suprimir ela de novo, mas por enquanto ele concorda. Ela então vai falar a segunda condição. Começa a tirar o vírus e manda a garota lixo se acordar. Era pra ela olhar muito bem o que ela ia fazer. Ela pega o rosto do Isao e diz que ficou com raiva que aquela maldita roubou o primeiro beijo. Ele já sabe que tá por vir e fala que a desastre final nem entende esses conceitos. Porém, já era a filha Lucille partiu pro ataque. A desastre obviamente viu aquilo e começou a se perguntar por que o peito dela tava doendo tanto. Nosso garoto não conseguia se libertar e a Lucille insistiu no ataque completo. Ele continuou empurrando a maldita que não soltava, enquanto o Tizzy disse que como um amigo ele tava feliz ou talvez ele tivesse triste, ele não sabia exatamente como se sentir. A tortura finalmente acabou e a menina ali tá toda feliz. Ela ainda fala que, igual antes, ele ainda tá usando a mesma pasta de dente com sabor de lavanda. Ele tá jogando spray na boca, porém ela fala que é impossível, porque as células dela já haviam invadido o corpo. Vendo ele caído no chão, a desastre final continua sentindo a dor. Ela não entendia direito o que estava acontecendo. Enquanto isso, o vírus corria no sangue dela. Até que, de repente, as células vermelhas do sangue dela começaram a notar os vírus e o atacaram. Quando a Lucille olhou, a garota já tinha sido purificada de um instante pro outro. Ela foi falar que era impossível, porém já tinha sido agarrada pelo pescoço e erguida. O braço se transformou e na hora os dois alquimistas reconheceram como o braço do anjo em cinzas. A desastre final começou a falar que ela odiava, não sei o que, né, porque ela não sabe falar direito, mas a Lucille tá ali queimando. A cena então muda pra um cara em meio a um cenário desolado, falando que a criatura já havia consumido todos os fluidos e venenos que ele tinha dado, então por que ela não perdia a consciência? Ela prepara um ataque e joga na direção do cara. Ele abaixa a cabeça e diz que tanto faz, já que a Shao conseguiu sair da ilha, isso era o suficiente. Porém, aparece do nada aí uma outra mina de cabelo roxo gigantesca, falando pra ele parar de se auto-sacrificar sem permissão. Uma barreira aparece protegendo o ataque e ele chama pelo nome dela. Com isso, o golpe é bloqueado e um tempo depois, ela então segura o rosto dele e fala que de agora em diante ele não pode mais abandonar ela assim. Nisso, ele se aproxima do rosto e vai pra dar um beijinho. Porém, o que ganha uma pisada na cara. E a mulher avisa que a cena do beijo não vai ser mostrada porque ela não quer ver essa língua nojenta. Pelo visto, tudo isso era a gravação de um filme. Eu sei que vocês devem estar confusos, mas eu também tô, né? Eu tô só seguindo aqui, eu já vi que isso aqui faz parte da história, então não tamo perdidos. Pelo visto, a Fênix ali é de verdade, estão dando até umas conchas pra ela comer. Isso tudo acontecia na cidade de Gordon, na gravação dos filmes da Rainha Branca, que, se eu não me engano, é a mesma história que nosso ratão tava lendo naquela
hora. A Rainha Branca não só é a heroína número 2 da Cidade Dourada, como também a mais famosa atriz do mundo. O coitado que tava ali fazendo o filme tá imobilizado e a mina ao lado pede desculpas falando que foi a única pessoa que eles encontraram. Porém, a Rainha Branca responde que esse cara não representa nada aquele que ela realmente gosta. As expressões dele eram péssimas e todas mal feitas. A assistente responde que sabe que esse cara não tá à altura que ela quer, porém elas estavam ficando sem dinheiro já que entrevistaram mais de 2.000 pessoas. Porém, a rainha responde que tanto faz, era só pegar 200 milhões do banco dela. Só que aí que alguém vem dar uma notícia e ela pergunta que história é essa do banco dela ter sido roubado. A gente sabe muito bem quem fez isso e a mulher fala que eles utilizaram um dispositivo de gás. Era um humano normal e uma pessoa que parecia um rato. Ela mostra o dispositivo e na hora a rainha vê o símbolo do nosso rapaz. A mascarada até mostra que o Romierk, que era um policial extremamente competente, tinha sido transformado em slime por uma arma desconhecida. A mulher vai falar que eles estão procurando ajuda, porém a rainha interrompe e diz que era pra ninguém se intrometer nisso. A mascarada fala que é impossível resolver esse negócio sozinho, já que naquela direção é a zona de execução dos heróis. Porém a rainha começa a se transformar, fica com o cabelo branco e olho todo lindo. Ela então sai falando que essa zona de execução dos heróis era irrelevante pra ela. Esses bandidos pareciam ter a resposta pra algo que ela quer saber há muito tempo. Ela manda despachar todo mundo do grupo delas e encontrar esses bandidos o mais rápido possível. A mina da gravação pergunta o que elas vão fazer com o filme, a rainha só diz que por enquanto cancela tudo. Ela então para e fala que quase se esqueceu daquele cara. Anda até o coitado do ator e pergunta se ele realmente queria beijar ela. Ele tenta pedir desculpas, porém ela faz um bloco de gelo extremo e coloca na boca dele. Ela observa e fala que ele teve sorte e que ela vai o perdoar. E sai andando falando que ninguém nesse mundo pode tocar a boca dela. A gente então vê um balde caído no chão e o que parece ser o background da garota. Uma mulher fala que ela não tem permissão pra brincar enquanto não limpar o chão. Ela puxa um ursinho da mão dela, que é bem parecido com aquele que o desastre final também tinha. A mulher começa a pisar enquanto a garotinha pede pra tia Jiman parar com isso. Porém, que ela ganha um tapa na cara. O que parece ser o pai da rainha aparece, segura ela e manda a Jiman não tratar ela assim. Porém, a Jiman fala pra ele não se esquecer que foi ela que os tirou da rua e garantiu que eles não morressem de fome. O pai, chamado Myler, parece não ter resposta pra isso. Quando, de repente, um cara aparece nas costas da Jiman e pergunta se essa é a família que tava provendo crianças pra servir como soldado. Ela sorri e diz que sim, que a oferenda era aquela garota. O pai, porém, tá assustado, querendo saber quem é esse cara e por que ele entrou sem bater. O homem misterioso responde que os Ming Quan não precisam de permissão pra entrar em nenhum lugar desse reino. O pai parece se assustar ao escutar esse nome e pergunta pra Jiman o que ela tá pensando. Que responde que é óbvio, ela tá conseguindo uma casa boa pra essa criança. Ela seria levada por essa organização e desde jovem seria treinada pra se tornar uma soldada. O cara se aproxima perguntando se é a garota e a Jiman fala pra ele não se enganar. Ela era jovem, porém era bem forte e até aguentava 3 dias sem comer. O cara observa e parece gostar da determinação no olhar dela. Nisso avisa que ela seria levada e no segundo seguinte já tá indo embora. Agora que eu fui entender, esse aí na verdade era o background da desastre final, né? E a gente tá de volta com ela no quarto, olhando por cima da história. Enquanto isso, os alquimistas estão fazendo uma análise no coelho que parece estar perdendo um monte de pelo no peito e eles nem sabem o porquê. O rato pergunta se o desastre tá bem e o Isao responde que pelo menos os sinais vitais dela tão bons. Em um flashback rápido, em alguns anos atrás, uma garota estava usando uma magia de cura. O poder estava sendo utilizado no líder dos cães do submundo, conhecido como Mestre da Caça. O cara da história de antes, chamado Doberman, se apresenta para o mestre, que pergunta como o assassinato foi. Ele responde com o nome de vários aliados e diz que todos morreram. O Mestre da Caça pergunta como é possível tanta gente ter falhado para matar os traidores da dinastia Latoma. O Doberman então fala que todo mundo morreu, menos a Yorkshire, ela havia sumido. Pelo visto todo mundo tem nome de cachorro mesmo. O mestre toma um susto e com isso, tamo de volta com o Isao, andando em volta dela pra lá e pra cá. Ele grita falando que teve uma ideia e o rato manda ele parar de gritar tanto. Nisso, o Isao fala que tá cansado de chamar ela de desastre final, então ela precisaria de um codinome. E o codinome dela seria Alpínia. Ele pergunta se o rato não tá interessado em saber o porquê, que manda ele dizer logo. Nisso, ele se lembra que a mestra falou que a Alpínia era a flor dela favorita e representava jovens mulheres. Porém, ele diz pro ratão que não vai contar o porquê do nome não. Com isso, os dois comemoram, falando que ela finalmente havia se tornado um experimento extremamente perigoso. O Isao comenta que a grande vantagem dela era a personalidade dócil e o problema era o quão instável eram os poderes dela. A primeira missão era entender como ela ativou aquele braço dela, já que na primeira vez foi quando ela tava com medo de dormir sozinha na gaiola. O rato diz que tá solucionado, ela ativa quando tá querendo dormir com o nosso rapaz. O Isao então fala que na segunda vez foi na hora que ele se agachou e ela deve ter interpretado isso como ele sendo atacado pela Lucille. Foi quando ela ativou o canhão de vaporização com pressão termal. O rato pergunta desde quando esse negócio tem um nome ridículo desse. Nosso rapaz fala que foi desde a hora que ela acabou com a Lucille, era bem maneiro, porém o Tiz não concorda com isso. O Isao então comenta que a parte mais interessante do ataque foi que chegou quase na temperatura do sol e até mesmo o vírus da praga foi completamente vaporizado. O Tiz então fala que se não fosse o colar de gelo equipado na Lucille, com certeza ela teria morrido. A coitadinha nesse momento estava submersa, sofrendo para se recuperar. De repente, a barriga da Alpínia ronca.
Ele olha pro lado e ela claramente parecia estar com muita fome. Rapaz, ela aponta pra si mesma e diz: fome, mestre. Pelo visto aprendeu a falar danada. Nisso, o Cheese pergunta por que nunca viu ele dando comida pra ela. Porque o Isao fala que achou que uma criatura que traz o desastre final não precisaria de algo tão primitivo quanto comer. Porém, ela não precisava se preocupar, já que ali eles tinham inúmeras comidas nutritivas e cheias de energia. Um tempo depois, o Cheese fala que não é possível que ele preparou isso pra ela. Porém, o Isao fala que sim, isso tava perfeito. O coitado do dragão selvagem que tava dormindo ia virar comida. Nisso ele acorda e pergunta o que os dois estão fazendo ali. De repente muda pra uma expressão amigável e fala que tá louco pra poder sair dessa roupa que restringe os movimentos. O Isao fala que isso seria muito fácil e até ia ganhar a chance de poder se redimir. O dragão tá ansioso. Até ele falar que o coitado iria se tornar a refeição da garota. De repente a expressão do coitado muda. O Cheese então fala que o dragão da tempestade maligna era o único verdadeiro dragão que eles possuíam, então era um desperdício jogar ele assim. Porém o Isao fala que não, ele acha que ela vai liberar uma nova forma assim que o consumir. Ele manda ela partir pra devorar e ela repete as palavras. Com isso ela já tá no chifre dele, enquanto o coitado tá chorando desesperado, falando que nunca mais vai falar mal do chefe. Porém o protagonista responde que agora era tarde demais. A Alpinia se prepara e dá-lhe uma mordida no chifre, porém obviamente que não é só machucar a boca trouxa. Um tempo depois já estão esquentando o miojo mesmo, vai ser isso. 3 minutos depois estava prontinho e os olhos da Alpinia brilhavam. Nosso garoto mandou os palitinhos e logo perguntou o que a louca tava fazendo. Obviamente que ela tava comendo com a mão sem se importar com nada. Ele avisa pra ela tomar cuidado que o negócio tava quente. Enquanto o Cheese se perguntava se ela realmente não sabia usar o negócio ou tava morrendo assim de fome. Porém, ela continuou comendo, até que parou por um segundo, e então chorou e falou que era uma delícia. O Isao, como sempre cruel, só falou pra ela parar de chorar por causa do miojo que tava passando vergonha. Enquanto o Cheese entendeu que ela provavelmente não devia ter comido muita coisa boa na vida. O protagonista fala que então é igualzinho o amigo dele, que por ser um rato ficava invadindo esse lugar pra roubar queijo até o dia que ele foi preso e quase tomou um tiro. Porém o Cheese manda ele calar a boca, falando que ficou sabendo que ele implorava por leite até os 3 anos de idade. O Isao taca o palitinho no amigo, falando que foi culpa da mãe dele, que falou que tinha alguma coisa da caixa mágica. Os dois começam a brigar com coisa voando pra todo lado, enquanto a Alpinia come tranquilamente. Nosso garoto chama o rato de bandido fedido e ele responde que não era um insulto pra um rato roubar queijo, na verdade era um elogio. Com isso, ela finalmente termina de comer. Entregou o pote pro nosso rapaz e fala que tava uma delícia. Ele então limpa a boca dela, falando que era ridículo que ela se sujasse tanto só pra comer algo assim. Porém, a barriga dela ainda tava roncando. Pouco tempo depois, já tinham pilhas e pilhas de miojo e ela ainda tava arrebentando, mas agora aprendeu a usar o palito pelo menos. Mais uma vez ela limpa a boca e estica o pote pro Isao. Ele mandou o Cheese preparar mais um, que avisa que infelizmente esse era o último. 1 hora depois, o Isao tá desesperado falando pra ela sair de perto. Essa era a última caixa de chocolate dele, então era pra ela mostrar piedade. Enquanto ele se pergunta o porquê ela tá agindo assim agora com o chocolate, se com o miojo tava normal. A menina tá se arrastando igual um monstro, vindo com uma cara de pidona, falando que queria mais desse negócio. O Isao, se vendo encurralado, não teve opção. Na hora, abriu o waffle e começou a comer. A boca tava cheia, porém, rapaz, ela veio por roubo. O coitado não tinha opção e agora até eu tô achando que essa menina tá indo longe demais. Deixa o garoto comer o waffle dele. Um tempo depois, ele tava ali acabado no chão, porém a fome não tinha acabado. Na hora o Cheese ficou com medo. Ele já tava frente a frente à estante de queijo, preparado pra defender aquilo com a vida dele. Esse era o ponto secreto que ele vinha trabalhando duro por muitos anos pra construir. Porém a Alpinia se agachou e começou a sentir um cheiro. Na hora percebeu que tava no solo, colocou a mão e ativou o braço de anjo. Quando o ratão olhou pra cima, o teto tava derretendo. Ele pulou pra trás gritando que agora ferrou e nisso ela se jogou lá dentro. Assim que ela se levantou, ele apontou a arma e avisou que roubar os doces do Isao era uma coisa, porém esse queijo dele era sagrado. Só que em um segundo ela já tava na cara, com a mão de anjo tocou a arma e arrancou dele. O coitado não teve como segurar, já que a temperatura quase queimou a mãozinha. Assim que ele olhou pra frente, a arma inteira já tinha sido derretida e transformada em nada. O coitado caiu no chão e sabia que agora o fim tava chegando. Ela pegou a primeira caixa e começou a comer o queijo dele. Poucos segundos depois, estavam todas vazias no chão. Enquanto o ratão tava no chão falando que realmente era o desastre final. Enquanto isso, na cadeia dos monstrão, o olho abissal pergunta se o dragão tá bem, porque ouviu que ele ia ser dado de alimento pra desastre. Porém, ele fala que eles desistiram, já que ele é um dragão muito forte e tem um corpo extremamente resistente. Ele vai mostrar que o chifre dele é a parte mais forte, quando bem nisso o negócio se destrói inteiro. Ele grita desesperado, falando que a parte mais majestosa se foi. Pouco tempo depois, a desastre final tava de volta à presa onde ela foi criada. O Isao fala que depois de testes ilimitados, está provado que ela tem 0 de resistência quando se trata de doce e especialmente chocolate. Assim que ela experimentava, colocava ela numa fúria de fome que nada sobrevivia, até mesmo ao ponto de usar o braço de anjo. Nisso ele olha para trás e pergunta por que o amigo não tá falando nada.
O ratão tá esfumaçando pela boca, falando que ela comeu 400 blocos do queijo mais caro que existe. A coleção vintage dele tinha mais de 140 anos. E por isso que esse experimento perverso deveria ser punido de uma forma severa. Ele prepara uma serra falando que primeiro ia começar cortando ela em ao menos 1.200 pedaços. O Isao fala que mesmo assim ela é fofinha. Depois ele ia lavar os olhos delas com os 2 mais cruéis fluidos que eles possuem. De novo, o Isao fala que ela ainda é fofinha. Porém, o rato insiste, falando que ela merece tomar umas picadas do mosquito que suga cérebro. Porém, o Isao mais uma vez fala que ela é fofinha. Nisso, o rato diz que ao menos vai ter que dar uns tapas nela pra ela aprender a lição. O Isao, por mais que tivesse falando que ela é fofinha, tá pensando que realmente ela tem que ser punida, senão eles nunca mais vão comer nenhuma delícia nesse lugar. Tempo depois, ele pergunta se ela tá pronta pra punição. E pra um alquimista cruel, eu achei que seria algo bem mais químico, digamos assim. Ele pensa que, considerando que ela tem uma mente tão infantil, a melhor forma de punição ainda era causar dor. Com isso, dá o primeiro ataque e a coitada chora de dor. Enquanto ela é golpeada sem dó, ele fala que isso é por ela ter sido gananciosa, ter comido todos os chocolates e todos aqueles queijos. Um tempo depois, a menina realmente foi surrada e tá chorando desesperada. O Isao fala pro Chizzy que com isso ela vai aprender a não repetir aquilo. O rato concorda, porém fala que o problema agora é que eles não têm nada nessa base pra comer, além de comida dos experimentos. A barriga do protagonista ronca, ele concorda, falando que eles nem tinham jantado ainda. Com isso, mais uma vez, ela volta a ser espancada. O rato então fala que pensou em mais um grande problema. Quando eles saíssem pra comprar ou fazer alguma coisa, eles iam por acaso deixar ela na base? O Isao fala que é impossível, porque senão ela vai destruir tudo enquanto eles não estiverem ali. Olhando a coitada por cima, ele fala que ele não tem opção a não ser levar ela junto. Um tempo depois, ele tá colocando o coletinho dele e o rato o cinto. Arrumou a fivela, jogou a capa, colocou os venenos e tava na hora de sair em busca de comida. Enquanto isso, a Alpinia tava ali parada encarando os dois. Eles ensinam ela a levantar o braço e fazer umas poses pra ser maneira quando isso acontecer da próxima vez. Nisso, o Isao manda ativar o teletransporte da Matrix com o distrito de Beacon como alvo. Rapaz, o teleporte era gigantesco e os 3 estavam lá no meio. Ela agarra a mão do Isao, que fica pensando quão estranho é ou quanto a personalidade dela varia. Com isso, o Chizzy começa a contar até 3, ele tampa o olho dela. O teletransporte se ativa e um círculo de alquimia aparece em outra parte da cidade. Com isso, nosso rapaz surge, abrindo os braços e dando as boas-vindas ao paraíso dos crimes. A Cidade Dourada. Eles estavam em cima do farol da cidade, que era um dos 32 pontos de teleporte. E o Isao fala que de todos os lugares, aquele ali ainda é o favorito dele, já que dá pra ver tudo por cima. A Desastre dá uma olhadinha e fica impressionada. Enquanto o ratão pergunta se eles vão direto pra mega loja. Porém, o garoto responde que por enquanto eles iriam até uma loja de roupa porque a menina estava peculiar. Eles passariam na Avenida Camila, onde certeza que teria algo perfeito pra ela. O rato, porém, fala que esse lugar aí só tem roupa cara e além disso, o dinheiro do banco já estava acabando. Pro que o Isao responde que é por isso que eles vão usar essa oportunidade também pra procurar a próxima chance de um assalto. Ele fala pra garota segurar a mão dele, que assim que obedece, pula com ela do farol. No meio da queda, ele ativa uma alquimia de antigravidade. O símbolo no pescoço dele brilha e aos poucos ela abre o olho, até notar que eles estavam flutuando. Nosso rapaz segue na frente, o ratão diz que assim que chegar quer pelo menos um cachorro quente. A cena então muda para uma parte da cidade conhecida como Amberlit. Em meio à fonte tinha uma estátua de ouro de uma mulher. A Alpinia estava impressionada, enquanto o Isao queria saber porque o rato estava demorando tanto tempo para comprar um cachorro quente. Nisso ele vê um garotinho na frente dele falando que a irmãzinha estava subindo bem alto. Nosso rapaz dá risada, até porque é impossível alguém escalar isso, já que tem um monte de gente que fica patrulhando. É aí que ele pensa que o garoto falou irmãzinha. Ele olha pro lado e quando vê a menina tá lá em cima escalando a estátua. De baixo ele grita, mandando ela descer logo. Porém, ela se senta lá em cima da cabeça da estátua e manda um oizinho pro mestre. Enquanto isso, o ratinho tava jogando alguma coisa no cachorro quente, falando que já avisou o cara 1000 vezes que não é pra colocar nada azedo no cachorro quente dele. Ele dá uma mordidinha e comemora, falando que demorou bastante, mas ficou com um gosto perfeito. Quando ele se lembra do Isao, é aí que ele vê 2 policiais passando e apontando pra cima. Ao ver um monte de gente se reunindo na estátua, ele se pergunta como é possível ele sumir por 10 segundos e tudo isso acontecer. O policial tá com um megafone falando que aquela estátua da Camila era extremamente importante, então era bom ela descer logo dali. Porém a garota só tava sinalizando com a cabeça que não. O rato sabia que subir aquela estátua sem autorização era um crime extremamente sério na cidade dos heróis. Ele já coloca o óculos sabendo que vai ter que agir rápido. Primeiro ia fugir desse lugar e abandonar os parceiros para trás, porque é assim que um vilão vive. Enquanto isso, o Isao tava jogando uma flashbang pra cima que explodiu na frente da estátua e todo mundo. Enquanto falava pra si mesmo que nunca mais ia tirar aquela mulher do laboratório. Os policiais então foi tudo golpeado pelo ratão usando seu rabo segurando uma faca. Ele manda o Isao pegar a garota porque nesse momento ele vai agir como um herói. Porém nosso rapaz responde que viu muito bem ele tentando escapar sozinho. Nisso um dos policiais tá acordando, porém ao tentar se levantar ele tropeça na própria roupa e cai de cara no chão. Pelo visto, o trio fugiu com facilidade e já estava em outra parte da cidade.
Porém, nosso menino tá exausto, falando que um dia essa idiota vai acabar matando todo mundo. Quando de repente alguém ao lado manda os sujos arrancarem a mão dali e saírem de frente da loja. Um funcionário ao lado dele fala que o legado dourado era extremamente importante e não poderia ser sujo por pessoas como ele. Porém o Isao só pergunta pro Tizzy o que eles vão fazer com a loja desse cara que tá reclamando que eles são sujos. O ratão na hora começa a dar-lhe uma lambida e se divertir. Nisso o lojista avisa que vai encontrar alguém pra acabar com os dois. Até que o Tizzy gruda uma nota na saliva e o cara toma um susto. Ele faz uma sequência de dinheiro e o Isao pergunta o que eles vão fazer agora, que o dinheiro que eles iam pagar pela sujeira que fizeram tava grudado. Na hora o cara muda de atitude e fala que saliva não era nada demais, considerando os ótimos clientes que eles são. Ele vai todo felizinho arrancar com tranquilidade o dinheiro, enquanto lá de dentro o Isao manda um tchau. Um tempo depois, ele pergunta pro jovem mestre que tipo de roupa ele tá procurando. Nosso rapaz fala que não é pra ele, sim pra garota. O vendedor chega pra desastre e pergunta o que a garota distinta tá querendo. Ela olha pra trás com um dedo no nariz da manequim e dá uma risadinha. O cara tá impressionado com o quão bonita ela é, pensando que nunca viu uma perfeição como essa. Ele não havia notado no momento que ela tava lá fora, porém realmente ela era diferente. Vendo o Isao mandar nela, ele fica pensando que a coitada da deusa tá sendo escravizada por esse esquisito. Nisso, Isao manda ele trazer logo os melhores vestidos que ela tivesse, que ela ia experimentar um de cada vez. Com isso, as mulheres trazem um monte e na hora levam a garota que fica chamando pelo mestre. Ele só avisa para não fazer bagunça que era uma simples troca de roupa. Se senta na cadeira, o cara serve um chá e oferece, porém nosso rapaz diz que não tá querendo isso não. Chama pelo rato sujo e manda ele entregar logo o refrigerante que ele viu ele escondendo. Com isso ele entrega, porém fala para não ficar enchendo o saco que ele tava procurando um chapéu bem maneiro. 20 minutos se passam e o Isao se pergunta por que tava demorando tanto assim. A mulher pede ajuda falando que não era tão fácil ajudar essa garota a se vestir. Quando ele abre a cortina, ela tá lá se tremendo. Ele então fala pra ela parar de fazer bagunça porque ele tava logo do lado de fora. Com isso as mulheres começam a ajudar enquanto ela chama pelo mestre que do lado de fora diz que tá ali. Ela chama por ele, mais uma vez ele diz que tá ali. Ela chama por ele diz que mais uma vez ele tá ali. Com isso ela sai com um vestido da noite carmesim que custava 159 mil. O Isao fica pensando que ela ficou bem nisso. Enquanto o chefe pergunta o que ele acha, aquela peça era extremamente exclusiva. O cara diz que a namorada dele merece isso, porém o Isao fala que ela não é namorada e sim uma empregada. Se ele chamasse ela disso mais uma vez, ia ter a língua cortada. O vendedor tá assustado que o garoto tá comprando algo tão caro pra empregada dele, pelo visto é um ricaço. Nisso, o Isao fala que esse daí mal passa pelos parâmetros dele, então era bom trazer algo melhor. O vendedor responde que ele não precisa se preocupar, que todos os mais ricos da cidade compram ali. Ela então aparece com um desabrochar sagrado de 300 mil. Ele fala que esse daí era bonito, porém faltava dignidade, era pra trazer outro. Ela então veste a Imperatriz Dourada de 340 mil, rapaz não para de subir. O Isao fica sem palavras por um segundo, enquanto o cara fica chamando pelo jovem mestre. O cara diz que esse vestido foi feito pra própria Imperatriz, então com certeza devia ser do agrado dele. Só que bem nessa hora, uma limusine do Batman para em frente à loja. Os caras esticam o tapete e na hora o vendedor parece assustado, falando que esqueceu da visita de hoje. Ele pede pros três se esconder e ficar em silêncio, que senão eles todos estariam correndo perigo. Nisso uma porta se abre e frame a frame vai revelando uma garota, vestindo roupas japonesas e cercada por dois demônios. Na família Reingong, essa será Reinai, pelo visto a menina é pobre porque não tem nem chinelo. Assim que ela pisa no chão, se vira e fala pra Aketengu que os pés dela estavam frios. A demônia pede desculpas e diz que vai resolver isso. Prepara um ataque de chamas e faz uma labareda em direção à loja. Enquanto o resto dos servos ainda tá lá esticando o tapetinho. Assim que ela entra na loja, o vendedor dá as boas-vindas à senhorita Kuroya. Eu achei que era Renai nome, né? Vamos descobrir já já. Ela só fala que ficou sabendo que o vestido gótico da Lolita tá sendo vendido ali e ela quer dar uma olhada. Enquanto isso, atrás da cortina, os três estão lá observando quietinho. O Tizzy logo diz que, pelo visto, a garota da família Kuroya quer um problema. O Isao sabe que essa é uma das famílias mais nobres da cidade. Enquanto a Desastre tá ali sem falar nada. O que nosso rapaz acha estranho é que uma família como essa normalmente não sai do Distrito Dourado, então o que eles estavam fazendo ali? O tapete ainda tá sendo esticado e o vendedor fala pra ela seguir. Em frente a algo coberto por um pano, ele fala que esse é o que ela tá procurando. Porém, quando ele olha, ela tava parada no local. O tapete havia acabado e os caras pedem desculpas. A Katengu já xinga os dois, perguntando como eles têm coragem de não trazer tapete dourado o suficiente. Ela diz que esse é um grave erro pros servos da família Kuroya e ela nem sabe o que fazer. Rapaz, o cara surrando frio já pegou a daga, pelo visto vão acabar com o sofrimento deles. Os dois gritam dizendo que iriam fazer o sacrifício do coração, porém as lâminas se desfazem. O outro servo, chamado Shinku, havia ativado o perdão de Buda. Um dos servos agradece, mas já tomou-lhe uma na costela e os dois caíram no chão sofrendo. Nisso eles ficam lá parados e o Shinku fala pra ela seguir com tranquilidade. Rapaz, pra que tudo isso? A menina vai caminhando em cima deles. O Tizzy até pergunta se todo nobre do centro realmente é tão arrogante assim.
Porém, o Isao tá sorrindo, falando que essa era uma grande oportunidade. O amigo quer saber o quê? E ele fala que é óbvio. A oportunidade de fazer um sequestro perfeito em alguém que deveria estar na Zona Dourada. O rato, porém, diz que sua loucura matar herói era menos perigoso do que sequestrar alguém das maiores famílias. Porém, o Isao insiste, falando que é assim que eles vão reconquistar a glória que a família Persirade tinha. Mas o Cheese ainda tá com medo, falando que essa cidade inteira foi criada pelas famílias desse pessoal, então certeza que eles seriam caçados até morrer. Enquanto isso, a Renai continua pisando nos caras até tá frente a frente com o vestido. O vendedor fala que vai mostrar uma obra de arte, então puxa o pano. Enquanto isso, o Isao tá zoando o amigo, falando que ele tá ficando medroso. Até que os dois escutam um grito. A tal roupa da Lolita gótica tava toda destruída pelo visto, ou tem um design bem peculiar. O vendedor cai no chão e a Renai pergunta se realmente essa foi a roupa que as tesouras mágicas haviam preparado pra ela. A Katengu já tá sacando a lâmina e o Shinko diz que dessa vez nem Buda o salvará. O Isao pergunta pro amigo se não é coisa dele, que pede desculpa falando que esse vendedor tinha sido muito chato, então ele quis dar uma brincada com isso que parecia meio caro. Enquanto isso, a Alpininha tá ali tentando dizer que também queria ver o que tava acontecendo. Porém, ela não sabe andar de salto, acaba tropeçando e empurra o nosso rapaz. Enquanto a Renai tá na frente do vendedor, mandando ele dizer logo quem fez isso. Foi bem aí que o nosso menino tropeçou para fora do provador. O vendedor, na hora, teve certeza que era culpa dele. E o Cheese sabia que agora não ia dar pra escapar. Nisso, a Katengu já pegou na gravata, ergueu ele e perguntou se realmente foi ele que fez isso. Nosso garoto já tirou algo da manga e fala que sim, foi ele. Ela fica surpresa com a resposta, enquanto o Cheese não entende por que ele admitiu assim. Até o vendedor tá confuso, falando que agora não vai ter como salvar esse maluco. A Katengu então diz que não gosta da forma como ele tá olhando e vai arrancar o olho. Até que a Renai manda ela parar. E avisa que havia gostar daquele vestido. O vendedor, o ratão, nosso garoto toma um susto, que tá se perguntando se essa menina é maluca. A Katengu fala pra senhorita que o garoto tinha destruído o vestido dela, então tinha que perder um dedo. Porém, a Renai só pergunta se vai ter que repetir o que falou, e nisso a outra só obedece. Solta nosso rapaz, porém vai na cara dele e diz que é bom ele se comportar. Enquanto arruma gravato, o Isao diz pra si mesmo que amanhã, quando nas manchetes aparecer que essa mulher foi sequestrada, vai ser bem maneiro. Ele só tá indeciso se usa a granada do dragão ou a granada do tormento. Porém, de repente, a Renai sorri e diz que sabe muito bem a identidade dele e o que ele tá querendo fazer. No momento que ela pisou nessa loja, ela começou a sentir uma sensação de perigo extremo. O Isao tá confuso e surpreso. E o Cheese se pergunta se realmente a presença dele já havia sido notada. Nisso, ela dá uma caminhada sem sair do tapete e para na frente dele. Ela então fala que sabe que ele é só um estagiário nessa loja. Depois que ficou sabendo que ela iria aparecer, fez toda essa mudança no vestido e esse teatrinho de se esconder só pra chamar a atenção dela. Ela sabe que tudo isso é porque ele quer fazer parte da família Kuroya. Claramente o Isao não tá entendendo o que essa louca tá falando. Porém, a Renai continua e fala que admira toda essa coragem dele de arriscar a própria vida só pra chamar a atenção dela. É por isso que se ele se ajoelhar e dar um beijo no pé dela, ela aceita ele como servo. A Katengu tá com raiva disso. Na verdade, não tá com raiva, ela tá com mais a inveja da chance que o menino recebeu. Porém, sorrindo, a Renai tá pensando que quando ele se agachar, se ele tiver animado demais, ela não sabe se pisa na cabeça ou se dá um chute. Porém, o Isao tampa o nariz e diz que jamais beijaria um pé fedido. Na hora, o ratão e o vendedor tomam um susto, enquanto a Katengu não sabe se arranca o pescoço dele. Enquanto o protagonista fala que é ridículo ela ser de uma família tão rica e nem ter um sapato pra andar por aí, nem ferrando que ele ia beijar um negócio sujo desse. O Cheese tá assustado que o maldito não para de jogar lenha na fogueira. A Renai se segura, porém de repente começa a chorar, falando que ela passa perfume no pé todo dia, então não é fedido. Ela levanta pra dar um tapa e o Isao já tá com o plano feito. No momento que a mão dela fizer contato com ele, ele vai pegar a granada do bolso e tacar nessa sala e o sequestro se inicia. Porém, alguém sai de trás das cortinas. A nossa querida Alpininha segurou a mão da Renai. O ratão tá ali assustado sem saber como essa menina se moveu tão rápido. Nisso, um corte vem e para do lado da Alpininha. Era a Katengu mandando ela tirar a mão suja da senhorita. O Isao percebe que agora sim as coisas vão ficar complicadas. A Desastre tá ali parada e parece que a Renai tá admirando ela. Ela manda a Katengu guardar a arma que pergunta por quê. A garota explica que tem certeza que a menina não tava atacando ela e sim protegendo o rapaz. O Isao tá impressionado com o autocontrole dela. E nisso a Renai fala que gostou bastante daquela garota e tá querendo levar ela. A Katengu não se lembra da chefe ter essas preferências e se pergunta o que ela vem lendo. Enquanto o lojista não tem ideia o que tá acontecendo hoje. Porém, a Renai tá com raiva, tá pensando que esses dois são muito arrogantes. Enquanto a Desastre tá ali sem entender nada o que tá acontecendo.
Nisso a garotinha fala que pelas roupas que a loira tá usando, claramente ela pertence à nobreza. Porém, mesmo assim, quando ela coloca os olhos em alguém, ela nunca desiste, então ela só fala o preço. Só que, obviamente, a Alpine ainda tá completamente confusa. Nisso, o Isao fala que é ela que deveria estar falando um preço. A garota pergunta o que ele quer dizer com isso e ele já foi no bolso. Ele então declara que a partir de agora ela foi sequestrada pelo vilão número 1 da Cidade Dourada. A Katengu tenta sacar a lâmina, porém tarde demais e o veneno roxo já tava no chão. A espadachim e o servo ficam sem força nenhuma de um segundo pro outro. E em um instante a garota tinha desaparecido. Já presa na cadeira, o Isao perguntou cadê o like nesse vídeo, molecada. Eu sei, a sobrinha foi curtinha, né, meus mano? Mas eu tô vendo que tem várias obras boas aparecendo, eu não quero ficar repetindo as de sempre. Então, quando eu ver coisa assim da horinha bem nova, eu vou trazer pra vocês. Agora, né, esperar mais capítulos lançar. Confesso que quando eu comecei a ler a obra, eu achei que ia ser mais no sentido ali do Sr. Lin, ele ia fazer as alquimias, tentar dominar o mundo. Eu não imaginei que ia por esse lado aí da amigonaça. Não que eu esteja reclamando, até porque a obra é bem boa e o ratão é o melhor personagem. Porém, infelizmente, é o que tem. E pra você receber o que no futuro vem, você ativa ele, o celular. Dale.